Quando você vai numa loja e compra um doce, quem garante que esse doce não foi feito usando arsênico para dar cor? Ou quem garante que o leite que você comprou não foi na verdade completado com água e talco? Ou que a manteiga é realmente manteiga e não uma margarina feita a partir da gordura de restos animais? Ou que a farinha de trigo não está cheia de pó de gesso ou pó de osso? Pois essas situações todas eram bastante possíveis e relativamente comuns antes da gente ter a vigilância sanitária. Até a gente ter uma maneira sistemática de saber os efeitos do que a gente consome no nosso corpo e da gente regular o que pode ou não aparecer na nossa comida ou nos medicamentos, que é a vigilância, a gente dependia muito mais de normas culturais. E a gente tem normas de conduta e até leis contra a adulteração de alimentos que são bastante antigas. O Código de Hammurabi já previa como deveria ser a produção e a comercialização de pães, bebidas, queijos e outras coisas, incluindo pena para adulteração e normas de composição e qualidade do que era feito. Até o Antigo Testamento tem regras e proibições contra consumir certas plantas ou alguns animais, como não comer ostras ou carne de porco, no que poderia ser uma recomendação sanitária que protegeria as pessoas de algumas parasitoses ou daria períodos e condições onde alguns alimentos podem fazer mal. Só que conforme a gente se urbanizou e conforme a gente industrializou os alimentos, a gente aumentou a distância entre o que a gente produz e o que a gente consome, o que tornou cada vez mais difícil de saber o que tem dentro da comida ou dos remédios que nós tomamos. Claro que a gente ainda tem problemas hoje em dia com comida contaminada ou até medicamentos contaminados, mas nós temos leis que determinam o que pode ou não estar presente neles e órgãos como a Anvisa que inspecionam e agem contra essa contaminação. Antes disso, como a Débora Bloom conta no Poison Squad, testes de chás e de pimentas pretas no final do século XIX nos Estados Unidos encontravam tudo neles, de folhas de arbusto a carvão e poeira de casa, menos as plantas que deveriam estar lá. E nesse caso ainda era algo relativamente inofensivo. Corantes feitos à base de metais pesados como arsênico, cromo e chumbo eram comuns, principalmente entre os doces. Não que eles estivessem contaminados com isso, eles eram feitos disso. Mortes, como as de crianças que tomavam leite contaminado com formaldeído, que era usado como preservativo, eram comuns. A carne também tinha formaldeído para poder durar quando era carne do bicho que diziam ser. E isso tudo nem foi o que mais me surpreendeu ouvindo esse livro. Para dar o efeito de espuma amarelada no leite adulterado, os fabricantes chegavam a usar cérebro de bezerro misturado no leite. E esse tipo de adulteração é bastante complicada porque isso até inviabiliza bons produtos entre os concorrentes. Porque dentro de um ambiente desse, onde a adulteração é tão fácil, não tem como um fabricante honesto manter um produto no mercado, se todos os outros concorrentes podem vender mais barato e com muito mais lucro. Imagina um fabricante de comida numa competição em um mercado por um produto para vender mais, sem nada regulando o que pode ser vendido. Por tentativa e erro, o fabricante acaba descobrindo que as pessoas gostam de bebidas doces e os seus concorrentes, vendo as vendas, descobrem isso também. O que eles vão acabar fazendo? Adicionando cada vez mais açúcar na bebida para tentar conquistar os consumidores. Mas e se de repente um deles descobre que tem uma folha de uma planta chamada coca que deixa as pessoas mais felizes e eufóricas? Aí, um fabricante pode fazer como o químico francês Angelo Mariani e desenvolver o Vin Mariani, que era um vinho misturado com folhas de coca que ele começou a vender na década de 1860, que fez muito sucesso e virou tendência. O Mariani promovia esse vinho como uma bebida que despertava o apetite, despertava disposição, criatividade, performance atlética e muito mais. E ele chegou a ser premiado e o seu vinho recomendado até pelo Papa. Tudo bem que o consumo das folhas de coca é uma coisa milenar aqui na América do Sul e chegou ao ponto, na época, do princípio ativo extraído delas ser recomendado como analgésico até para crianças. Só que no caso dessas bebidas que estavam surgindo, os estimulantes começaram a ser usados para disputar o gosto dos consumidores junto dessa competição por preços menores. E sem grandes consequências. Tanto que o vinho com coca foi banido, mas não por causa da coca, porque ele tinha álcool. Virou a Coca-Cola. A cocaína da coca acabou sendo substituída por mais cafeína e mais açúcar nas bebidas para não perder aquele estímulo com recompensa e a memória que a gente já comentou num outro vídeo sobre cafeína. Só que essa substituição da cocaína nos produtos em geral nos Estados Unidos aconteceu muito mais por uma questão racial do que uma preocupação com os efeitos dela. Como aconteceu com o álcool,
que foi quando negros começaram a consumir as bebidas e os estimulantes, que até então era exclusividade de brancos, e isso despertou o movimento social para buscar uma proibição. Os estudos sobre o efeito de substâncias como a cocaína, o álcool e até os preservativos e os corantes com metais pesados que eram usados no século XIX foram acontecer muito mais para frente. Aqui no Brasil a gente começou a ter regulações de saúde pública, de comida e de medicina a partir da vinda da família real em 1808. Só que o trabalho formal de inspeção e de saúde pública começou mesmo com o trabalho do Oswaldo Cruz e dos sanitaristas em 1904 e daí em diante. Foi em 1915 que criaram o Serviço de Inspeção Federal, que é aquele carimbo escrito SIF, que você com certeza já viu em alguma embalagem de carne ou de laticínios, que certifica a segurança desses alimentos para o nosso consumo. Assim como aconteceu nos Estados Unidos, muitos dos passos que acabaram melhorando a nossa segurança, tanto alimentar quanto de medicamentos, foram reações tomadas depois que problemas aconteceram. Por exemplo, com a Primeira Guerra Mundial em 1917, o preço dos alimentos importados subiu muito aqui no Brasil e o que era feito aqui passou a ser exportado por um valor bem maior. Conhece essa situação? Só que aí, com essa falta de alimentos e com eles ficando mais caros naquela época, vieram mais ingredientes de qualidade inferior e fraudes como bebidas batizadas, o que acabou levando São Paulo e Rio de Janeiro a aprovarem mais regulamentações e passarem mais responsabilidade para órgãos como o Laboratório Bromatológico do Departamento Nacional de Saúde Pública, que testava a qualidade dos alimentos. A inspeção dos produtos animais passou para o Ministério da Agricultura, que a gente já contou como surgiu em outro vídeo por aqui. E em 1953 foi criado o Ministério da Saúde, que passou a fiscalizar os produtos médicos. Em 1960, o mundo reagiu a um outro problema que foi a talidomida, que era um medicamento que passou a ser prescrito contra enjoo em uma época onde os testes clínicos para medicamentos não eram tão rígidos como eles são hoje em dia. Em ratos, ela não apresentou problemas, mas nós processamos a talidomida de forma diferente dos roedores. Em nós, ela prejudica a formação dos vasos sanguíneos, o que não é um problema para a maioria dos adultos, mas nas grávidas, que começaram a tomar medicamentos com talidomida para combater o enjoo matinal, ela prejudicava a formação dos vasos sanguíneos dos fetos, o que, quando não matava esses fetos, causava várias complicações como a má formação de braços e de pernas. A tragédia que isso causou, com milhares de bebês afetados pelo mundo, foi o que gerou uma pressão transformadora na forma como os medicamentos são desenvolvidos, testados e acompanhados depois do seu uso. Além de mais testes clínicos que passaram a ter que envolver mais modelos animais e mais etapas de segurança, nós também aumentamos a farmacovigilância, que é o acompanhamento constante que se faz de eventos adversos, os efeitos colaterais, em todo tipo de medicamento em uso no mercado. No Brasil, o acompanhamento de medicamentos, dos produtos de limpeza e de dieta começou a ser centralizado em 1976 com a Lei da Vigilância Sanitária, que foi criada depois de uma CPI, que foi a CPI do Consumidor, que foi instalada na época para poder investigar denúncias de fraudes da indústria farmacêutica. E uma outra mudança importante que acabou acontecendo na década de 60 também foi a noção de que mais uma categoria de produtos poderia afetar a nossa saúde, que são os agrotóxicos. Foi com a publicação do livro Primavera Silenciosa, da Rachel Carson, em 1962, que mostrou os efeitos do inseticida DDT na natureza, que a saúde humana e a segurança ambiental passaram a ser preocupações na segurança dos agrotóxicos também. Aqui no Brasil foi só em 1989 que agrotóxicos passaram a ser supervisionados também pelo Ministério da Saúde e pelo Ministério do Meio Ambiente, além do Ministério da Agricultura. O que faz da aprovação de agrotóxicos recorde, que o governo acelerou de 2018 a 2022, uma coisa muito grave. Bem como o desmonte do Programa de Análise de Resíduos de Agrotóxicos em Alimentos da Anvisa em 2020. O que é uma conversa que merece um vídeo próprio ainda. Com a criação do Sistema Único de Saúde, o SUS, a vigilância sanitária passou a ser feita pelo Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, que foi criado em 94. E aí quem passou a coordenar esse sistema e, com base nisso, regulamentar produtos, foi a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que é a Anvisa, criada em 99. E esses dois sistemas dão força um para o outro.
A Anvisa garante que os medicamentos adotados pelo SUS são seguros e eficazes, e o SUS garante que as regras que a Anvisa aplica defendem mais de 200 milhões de brasileiros, o que é um mercado consumidor gigantesco que serve como um bom incentivo para os fabricantes atenderem às nossas normas. Eu posso chegar aqui nos vídeos e falar se vacine por esse motivo, porque não sou eu, Átila, que estou aqui avaliando se as vacinas são boas para você ou não. É a Anvisa e toda a comunidade internacional de profissionais de saúde, cientistas, técnicas e técnicos e milhares de outros que cobram os dados de testes clínicos, que analisam e acompanham o desenvolvimento e desempenho das vacinas por sistemas como o Sistema Nacional de Vigilância de Eventos Adversos Pós-Vacinação, que é um sistema criado em 92, compartilhado pelo Ministério da Saúde e pela Anvisa, que acompanha as notificações de qualquer unidade de saúde do país onde desconfiarem da ocorrência de algum evento adverso pós-vacinação. Esse sistema recebe os dados, prontuários, exames e toda a documentação de um possível evento, e aí os profissionais da Anvisa, do Ministério e da Fiocruz investigam para checar se realmente essa reação que observaram tem relação com a vacinação feita. E esses dados ainda são compartilhados depois com a Organização Mundial da Saúde, que coordena uma vigilância mundial de medicamentos, inclusive de vacinas. Pode parecer uma intrusão do governo poder dizer se você pode ou não comprar, por exemplo, um leite não pasteurizado, porque ele não foi feito de uma forma específica. Mas achar que os consumidores vão saber reconhecer o que fez mal e conseguir acompanhar quais marcas seguem boas práticas ou não, é ignorar o passado e o quão comum eram as fraudes sem a ação do Estado. O processo reativo de só agir depois que o pior acontece depende do prejuízo de muita gente para as medidas serem tomadas. Pior ainda no caso dos medicamentos, que podem afetar tantas pessoas ao mesmo tempo. Por isso que é tão importante a gente ter um processo de aprovação que exige testes clínicos e exige evidências fortes antes de qualquer medicamento, por exemplo, ser usado. Quando a Anvisa exige que novos medicamentos, como as vacinas, apresentem esses resultados de eficácia e segurança nos testes, ela está trabalhando para garantir que problemas como os que a gente já cansou de ver acontecer no passado não se repitam. E quando ela faz a farmacovigilância, ela trabalha para garantir que mesmo nos poucos casos onde novos efeitos aparecem, que a gente não tem como saber e prevenir tudo, a gente consegue reconhecer e agir o mais cedo possível. É por conta desse sistema de checagem que a gente sabe que desde o começo da vacinação contra a Covid-19 aqui no Brasil, nós aplicamos quase 500 milhões de doses e tivemos até junho de 2022 16 mortes que podem ter uma relação causal com as vacinas, o equivalente a menos de uma morte a cada 30 milhões de doses aplicadas, nenhuma delas em menores de 18 anos. Enquanto a Covid, nesse período, matou centenas de milhares de pessoas no país. É por isso que a gente precisa desse tipo de órgão, é por isso que a gente precisa de boas instituições que funcionam, são competentes e são recheadas de profissionais competentes que têm autonomia de agir e decidir que vacinas funcionam e que algumas outras coisas, como cloroquina, não funcionam, e é por isso que a gente não devia adotar. Esse vídeo aqui é feito com o suporte do Serrapilheira, que é um instituto que apoia a divulgação científica no país, incluindo aqui no canal, incluindo as lives que a gente faz bastante por aqui, e é muito importante para a gente poder contar com esse tipo de apoio e contar com o apoio de vocês que assinam o canal, que voltam por aqui para assistir outros vídeos, ou que se tornam membros, ou mandam o super obrigado, valeu mesmo pra gente. Muito obrigado pelo apoio de vocês e até um próximo vídeo.